Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e é sempre uma honra ter você aqui me assistindo. Hoje vou falar sobre o assunto, conforme aí no título, por que atualmente não existem profetas. Sim, profetas. Você que é um estudioso da Bíblia, talvez o evangélico ou mesmo de outra religião, sabe que Deus no passado usou profetas para alguma finalidade ou finalidades específicas. Quais eram? Segundo o próprio livro de Amós, no capítulo 3 e o versículo 7, lá diz assim, que o Senhor, nosso Deus, não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Notaram que Deus não fazia, ou também ele não faria coisa alguma sem ter revelado o segredo para o seu povo, através de quem? Dos profetas, é claro. Talvez você esteja perguntando, mas não haveria ou não existiriam profetas no nosso tempo? Não, por quê? Porque Jesus não disse que haveria profetas. Profetas no sentido da palavra mesmo. Alguém que profetiza algo e aquilo se cumpre. Mas Jesus falou que haveria sim falsos profetas. Disso não precisa nem mencionar muito, basta ligar a televisão ou ligar um rádio aí, qualquer coisa, você vai ouvir falar de alguém que disse certa coisa, que isto iria acontecer. Verdade? Para que uma pessoa fosse um servo de Deus, um profeta verdadeiro, o próprio Deus estabeleceu que se alguém fizesse uma profecia em seu nome e tal profecia se cumprisse, tal pessoa, sim, seria um profeta verdadeiro. Mas não falando assim de uma maneira aleatória, conforme eles dizem hoje. Hoje é mais fácil uma pessoa dizer, por exemplo, talvez já ouviu dizer que as pessoas vão em suas reuniões ou cultos e lá alguém se levanta e vai lá na frente e, como um profeta, diz assim: no nosso meio existe um irmão que está passando por um problema de emprego ou problema conjugal e assim por diante. Problema com os filhos, né? E por aí vai. Aí eu pergunto, qual a probabilidade de acerto desta pessoa? Tiver, vamos dizer, 100 pessoas, quem é que não tem algum problema dessa espécie? Claro. Então não é uma profecia, é algo que é lógico, pela lei da probabilidade, sempre existiria, ou sempre haveria alguém com algum tipo de problema que ele mencionou. Mas voltando ao caso dos profetas, talvez se pergunte, por que hoje não teria profetas? Aí é que está o X da questão que eu vou ainda comentar mais para frente. Mas primeiramente lembremos, quando Deus criou Adão e Eva, né, lá por volta do ano 4000, vamos arredondar 4000, quantos profetas existiram até a chegada de Moisés, que foi considerado como um profeta de verdade, ou pelo menos os outros eram, mas não tinham esse, vamos dizer, esse destaque de profeta. Quem foram?
é o próprio Enoque. Por que Enoque foi um profeta? Porque a Bíblia fala que ele profetizou, né? Agora, o que é que Enoque talvez estivesse falando? Foi antes do dilúvio, quando a maldade já estava grande na terra. Será que Enoque foi usado para alertar o povo? Ou para passar as informações para Noé? Não sabemos. Mas não tem nenhum livro de Enoque, a não ser na literatura espúria, né, como se diz, dos livros não canônicos. Existe sim, mas nada que comprove que realmente aquilo que está lá realmente é verdade. Bem, além de Enoque, que viveu antes do dilúvio, depois teve José do Egito, conforme conhecemos. Ele foi um profeta? Em certo sentido, sim, ele foi um profeta. Ele que profetizou que o Egito passaria por uma grande fome, né? 7 anos de fome, 7 anos de abundância e assim por diante. E também outros casos que ele, como um inspirado por Deus, aí é que está a chave da questão. Inspirado por Deus, ele pôde até mesmo interpretar o sonho do rei sobre esse assunto. Mas depois dele, de José, não conhecemos, pelo menos não há relato de algum profeta na terra até a chegada de Moisés. Então passaram-se cerca de 2.500 anos até que chegou Moisés. Veja, 2.500 anos sem profeta. Há quanto tempo estamos sem profetas na terra? Cerca de 2.000 anos, não é? Pela contagem, 2020 e pouco, por aí. Então, se lá passou 2.500 anos, por que não poderia a humanidade ficar sem profeta durante um tempo menor até? Mas aí vem a questão. Se Moisés foi um profeta por qual razão? Tinha razão para liderar o povo de Israel e tornar daquela grande nação uma congregação ou uma eclésia, conforme diz no grego, ou igreja, né? Conforme a palavra em português. Embora a palavra igreja seja aplicada em vários momentos, em alguns casos, como sendo a um edifício religioso, mas igreja quer dizer reunião ou um ajuntamento. E é isso que Moisés fez. Ele comandou aquela nação como uma só igreja, certo? Então, tudo que ele escreveu, falou para o povo, realmente não deixou dúvida de que ele era um profeta verdadeiro. Mas no caso de José e mesmo de Enoque, eles não tinham povo a quem transmitir, né, ou juntar aquele povo para um ato de adoração. Não. Apenas foi lá e fizeram os seus trabalhos, só isso. A partir de Moisés é que começa a surgir os profetas. Mesmo durante o tempo dos juízes, né, que teve Débora e talvez outros, mas a partir de Samuel, depois veio os reis, aí sim que se estabeleceu uma igreja, uma congregação, um conjunto de pessoas para adorar a Deus. É claro que precisava ter a orientação de Deus, porque o povo sempre faz coisas erradas. E aí precisava o quê? Um profeta para corrigi-los, né?
conforme o livro de Jeremias fala que levantava-me cedinho, indo avisar o povo dia após dia, né? Por quê? Para manter o povo ali na linha, embora a nação de Israel, como um todo, era uma nação rebelde. Bem, e por que não existiria profetas hoje? Justamente por essa razão. Veja que esses profetas, a partir de Moisés, até o último profeta que existiu, ou pelo menos dá para entender que foi, no caso, o profeta Malaquias, certo? Aí passou-se a cerca de 400 anos até a chegada do profeta João Batista. Veja que ali também houve um período em que a própria nação de Israel estava sem profetas, né? Aí quando Jesus veio, lógico, ele ungiu as pessoas com o Espírito Santo, aí sim tinha profetas verdadeiros, que no caso foi o próprio apóstolo João, né? Então João foi o último profeta que conhecemos, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, e depois disso não se há relato de nenhum profeta de Deus. E um fato que distinguia claramente os profetas verdadeiros dos falsos é porque houve sim profetas, mesmo na época, lá no primeiro século, época de Jesus e outros, conforme está mencionado nas cartas, tanto do próprio João e de Paulo, né? Então não há por que nós hoje ficamos esperando que haja um homem na Terra que venha dizer o que devemos ou o que não devemos fazer. Porque não há o quê? Não há uma congregação de Deus na Terra. Isto eu afirmo e sei que se procurarem não encontrarão. Por quê? Porque se houvesse uma congregação de Deus na Terra, uma igreja, haveria profetas sim, para orientar o povo. Como não existe, então por que haveria de ter profetas, né? E os profetas, talvez você diga, mas na minha igreja tem lá uma pessoa que ela falou isso, e aconteceu como ele falou. Aí eu pergunto, quando na Bíblia tem algum relato, ou onde na Bíblia tem algum relato, de alguém que falou especificamente no caso de uma pessoa só? Há casos, lógico, o apóstolo Paulo foi orientado por Ágabo, o profeta, um dos poucos profetas que existiu no primeiro século, mas ali estava envolvido o quê? A questão da adoração, da pregação, que ele não deveria ir até Jerusalém. Então fez lá uma profecia, se achar, procurar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar. Bem, mas nunca é como hoje as pessoas dizem, olha, o Senhor, através do irmão, profetizou que eu vou conseguir isso, conseguir aquilo mais. Não, a Bíblia não faz menção de nada referente a assuntos financeiros ou assuntos, né, triviais, porque Deus, que confusão criaria na Terra, não é mesmo? Porque nenhuma igreja, lá eles dizem que tem um certo profeta, na outra igreja também dizem que tem. E aí, com qual você vai ficar? Se fosse um profeta verdadeiro, faria como Moisés, que pelo poder do Espírito Santo abriu o Mar Vermelho, né, trouxe as pragas sobre o Egito e tantas outras coisas, que ninguém ficou na dúvida se ele era ou não um profeta verdadeiro. Mas hoje o que é que eles dizem? Hoje eles praticamente, usando um termo popular, eles chutam
E às vezes acontece, né? Porque a lei da probabilidade é essa. Pode acontecer. Aí, o irmão acertou. Olha, Deus falou através do fulano e ele acertou. Acertou coisa nenhuma. Onde é que está a evidência que foi Deus que mencionou? Agora, que existiriam falsos profetas, existiriam. E sabe quem estaria por trás desses falsos profetas? Já sabem, né? O próprio inimigo que Deus, que o próprio Jesus fala dele como sendo um anjo de luz. E às vezes ele se passa para o anjo de luz para enganar as pessoas. Então, esse é o assunto que eu tinha que falar hoje. Se alguma dúvida você tiver, deixe aí nos comentários. E agradeço por sua atenção, por estar assistindo até aqui. Então, eu espero e conto com você para um próximo vídeo. Então, até lá, o meu muito obrigado.